Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. A meu motivo de muita alegria, muita honra poder estar com você nessa tarde. Nós estudaremos hoje a lição de número 8. Nossa luta não é contra a carne e o sangue. Texto áureo, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Verdade prática. Por trás da aparência há uma batalha espiritual invisível contra a igreja. O texto base que nós vamos estudar é Efésios capítulo 6, versículo 10 e 12. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O objetivo geral é explicar que a nossa luta espiritual não é física ou material. Objetivo específico: destacar a inclusão do tema. Nossa luta não é contra a carne e sangue no final da epístola. 2. Salientar que o crente depende exclusivamente de Deus. 3. Mostrar que a nossa luta é contra os poderes das trevas. Amados em Cristo, hoje estudaremos a carta aos Efésios. A carta aos Efésios é uma carta que Paulo escreve. É uma carta muito boa, amados, que fala sobre batalha espiritual, fala sobre fortalecimento. Então hoje nós vamos trabalhar um pouco essa carta. Amém? O tema da presente lição trata dos poderes ocultos das trevas e de como se proteger deles pela força do poder de Deus. Embora o apóstolo Paulo não apresente a origem nem a bibliografia do príncipe das trevas, ele nos ensina a importância de conhecer as astutas ciladas do nosso inimigo, o diabo. Já perdeu a peleja, mas continua fazendo estrago nesse período entre o início e o final da jornada da igreja. Vamos estudar um pouco a inclusão do tema final da epístola. Os 3 capítulos iniciais de Efésios são teológicos e outros 3 são práticos. Uma perfeita combinação de doutrina cristã e dever cristão, a fé cristã e a vida cristã. Mas de repente o apóstolo Paulo nos surpreende com no demais, encerrando a epístola com um assunto vital em importância: a luta contra o reino das trevas. No demais, versículo 10, o apóstolo Paulo aparece usar essa expressão para introduzir a conclusão. Isso não é nenhuma anomalia, visto que Paulo emprega a estrutura em outro lugar. Essa expressão aparece traduzida como quanto mais. A palavra no demais, ela aparece traduzida como quanto mais. Nós vejamos que o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, no verso 10, no demais, aí ele entra falando sobre a armadura, sobre a batalha. E é importante, meu irmão, esse assunto, porque nos leva a entender a importância da batalha, nos leva a entender a importância de nós aprendermos como batalhar, como nos proteger. Nesse texto nós vamos ver que nós temos armas de defesa e armas de ataque também. Vamos lá.
A Nova Almeida atualizada, finalmente tradução brasileira, mas não devemos perder de vista que o termo paulino significa literalmente desde agora. Que diferença isso faz? Muita, no caso do verso 10, a ideia é que daqui para frente o conflito contra o reino das trevas será contínuo até o retorno de Cristo. Desse modo, o tema é atual, é a luta da igreja contínua contra as ordens infernais. Quer dizer, então, meu irmão e minha irmã, a igreja, ela vai estar lutando, a igreja vai estar batalhando continuamente. Então, nós possamos, irmãos, estar ligados nessa batalha. Nós possamos, irmãos, estar espertos, porque a batalha existe. E ela vai continuar a existir. 2. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Jesus disse certa vez: sem mim nada podereis fazer. Paulo empregou a voz passiva: fortalecei-vos. E isso mostra que não se trata meramente de esforço humano, mas da completa dependência do Senhor Jesus. A expressão força do seu poder é um enérgico pleonasmo, figura de sintaxe, pelo qual se repete a uma ideia, com outras palavras, para proporcionar elegância ou reforço à expressão, usado aqui para reforçar a magnitude do poder de Jesus. Esse poder provém do Espírito Santo e a atuação da Trindade na vida da igreja. Quer dizer, quem vai fortalecer você é o Espírito Santo. Não é pela tua força, não é pela minha força, não é pelo seu braço, não é pelo meu braço, mas é através do Espírito Santo que vai nos revestir de poder para que nós possamos batalhar. 3. O emprego da figura de linguagem. As figuras são recursos linguísticos que merecem a atenção especial pela sua beleza e pelo seu papel na hermenêutica. A anáfora é uma figura de linguagem que consiste na repetição de uma mesma palavra no começo de frase, excessiva com o propósito de enfatizar a afirmação. Irmãos, existe um recurso na estilística que é a anáfora, que é para você repetir a mesma palavra para você enfatizar algo. Quando você quer enfatizar, você repete. Exemplo, subir para cima, descer para baixo. Então você está enfatizando. Então esse recurso, apóstolo Paulo, ele usava direto para enfatizar. Aqui encontramos porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as ordens espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nessa anáfora, a proposição grega pros, quer dizer contra, é usada 5 vezes para reforçar a ideia de que essa esfera principal de atuação do príncipe das trevas não é apenas, como muito pensam, a prostituição, o crime, mas somente no reino das religiões dada a ser, pois, uma batalha espiritual. Amados, a batalha é grande. A batalha é grande. Mas para nós entender um pouquinho mais dessa epístola aos Efésios, o autor dela é Paulo. O tema dela é Cristo e a sua igreja. O propósito da carta é o crescimento dos leitores na fé em Cristo, no amor e nas sabedorias de Cristo. Características principais: revelação de grandes verdades nos 3 primeiros capítulos.
algumas expressões paulinas de peso em Cristo. Toda a bênção espiritual, destaque do propósito e alvo eterno de Deus para a igreja, realce a multifaceta do papel do Espírito Santo na vida cristã, a correlação de Efésios com Colossenses. Vamos estudar mais um pouco essa revista, meus irmãos. A armadura completa indica armas de defesa e armas de ataque, uma figura bem conhecida. Irmãos, quando o apóstolo Paulo ele fala sobre essa armadura, o apóstolo Paulo ele vivia em contexto do Império Romano. O Império Romano é um império que usufruía de grande poder bélico, usufruía de estratégia de guerra, usufruía de exército. Então, o soldado romano, encontrar ele seria encontrar um policial, um cidadão comum. Então, via muito ali essas armas. Então, o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta, ele começa a relatar um pouco sobre isso, meu irmão. Vejamos que de sozinho enfrentar os demônios, sair vitorioso. Os demônios existem de fato, mas não passam de um inconveniente diante do poder de Jesus. São entidades destituídas de poder na presença do Senhor Jesus. No entanto, os humanos não podem desafiá-los com próprias forças. Então, meus irmãos, nós não podemos desafiar o nosso inimigo com a nossa própria força, mas sim, cheios do Espírito Santo, nós podemos vencê-lo pela força do Espírito Santo, não com a minha força, não com a sua força, não com o meu braço, não com o seu braço. 2. O revestimento da completa armadura de Deus. O verbo revestir é o mesmo que a Septuaginta usa para descrever revestimento de Gibeão pelo Espírito Santo. A metáfora toda a armadura de Deus significa que devemos usar todos os recursos espirituais que Deus nos dá. A armadura completa indica armas de defesa e armas de ataque, uma figura bem conhecida na época, visto que os soldados romanos estavam por toda a parte. Quer dizer que nós temos armas de defesa, o escudo, nós temos armas de defesa, a couraça, nós temos armas de defesa, o sapato do evangelho, nós temos armas de defesa, o capacete da salvação, e nós temos armas de ataque, que é a palavra, que é a espada. Glória a Deus. Os métodos 3. Os métodos do diabo. Paulo começa aqui a explicar a razão de crentes se fortalecer em Jesus e no seu poder, e revestimos de toda a armadura espiritual de Deus. Expressão astutas ciladas é metodeia em grego, que só aparece uma vez no Novo Testamento, cuja ideia é de esperteza, artimanha, armadilha. O Senhor Jesus dá pelo seu Espírito Santo todos os recursos para o crente entender todas essas astutas ciladas. O conhecimento da força do maligno é uma poderosa arma, tanto para ataque como para a defesa. Então, meus irmãos, mas conhecendo o método, lembramos que nós temos inimigos, que é a carne, que é o mundo, que é o dinheiro, que ele contamina o homem, levando o homem a cometer erros. Entendeu?
mas que nós, conhecendo as armas dele, conhecendo as nossas armas, nós podemos ter vitória nessa batalha. Vamos lá. Somos dependentes do poder de Deus e de sua armadura espiritual para debelar a estratégia do diabo. 3. Contra os poderes das trevas. Carne e sangue. O apóstolo começa a apresentar a luta interna do cristão, porque não temos que lutar contra a carne e sangue. Significa, mas a combinação carne e sangue, que só aparece 3 vezes no Novo Testamento, parece indicar significado físico. Nesse caso, a combinação diz respeito a pessoas, ser humano, que pode ser o outro nós mesmo em conflito interno, no sentido de carne, a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Eles opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Quer dizer, meu irmão, uma coisa que o cristão tem que tomar cuidado é com sua carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito cobiça contra a carne. Então, se você quer vencer as batalhas espirituais, você tem que ter cuidado com a sua carne. 2. Os principados e potestades. Os dois termos aqui, contra os principados e contra as potestades, aparecem junto pelo menos 10 vezes no Novo Testamento. Os principados, achai, em grego, cuja ideia é primazia no poder. As potestades, exousiai, denotam liberdade para agir. O apóstolo Paulo emprega o termo tanto para os anjos como para os demônios, investidos de poder. Desse modo, a expressão refere-se a governos ou autoridades, tanto na esfera terrestre como na espiritual. Os dominadores deste mundo tenebroso. Príncipe das trevas, século. Os governadores do mundo dessas trevas, e a Nova Almeida atualizada mantém a mesma palavra. O termo grego mais usado para príncipe é achar, que aparece 37 vezes no Novo Testamento, traduzido também como governador. É usado para referir-se a Beelzebul, os príncipes dos demônios, para Satanás como príncipe deste mundo, e ainda príncipe das potestades do ar. Mas aqui o apóstolo Paulo emprega um termo diferente: Cosmocrator, senhor do mundo, e cosmo, mundo, e kateo, dominador. O uso plural mostra que Paulo não está referindo ao próprio Satanás, mas às hostes demoníacas do mundo das trevas. Síntese: não pelejamos contra a carne e sangue, mas contra os principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso. Quer dizer, são nossos inimigos, irmão. O nosso inimigo não é o irmão, não é a irmã. O nosso inimigo não é a pessoa. Nosso inimigo são esses espíritos, os lugares celestiais. O apóstolo acrescenta ainda contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Parece que aqui Paulo coloca todos esses anjos decaídos no mesmo bojo. A expressão lugares celestiais, indicada aqui, intrigante. Esta palavra, ou regiões celestiais, aparece em Efésios para designar o céu, onde Cristo está sentado à destra de Deus, onde os salvos estão com Cristo e onde habitam os anjos eleitos. Como podem essas hostes infernais estar nas regiões celestiais? Uma explicação conveniente é que
porque se trata da esfera espiritual invisível em oposição ao mundo material. Com base nas palavras do apóstolo Paulo, ficamos sabendo que existe diferença entre classes espirituais, classes de espíritos maus, que são enumerados aqui como principados, potestades, príncipes das trevas ou espirituais da maldade. O universo é um campo de batalha, e nisso não precisamos enfrentar apenas o ataque de outras pessoas, mas também as forças espirituais que se opõem a Deus e a seu povo. A respeito da nossa luta, não é contra a carne e nem o sangue. Responda: o que palavras força de seu papel? O que as palavras força do seu poder reforçam? A expressão do seu poder é um enérgico pleonasmo usado para reforçar a magnitude do poder de Deus, de Jesus. Qual o significado da metáfora toda a armadura de Deus? Significar que devemos usar todos os recursos espirituais que Deus nos dá. 3. A que refere-se a combinação carne e sangue? Parece indicar um significado físico. 4. A que se refere a expressão principado e potestade? A expressão refere-se aos governos e autoridades, tanto nas esferas terrestre como espiritual. 4. Qual o significado de cosmocrator? Significa Senhor do mundo. Amados, o que nós podemos aprender dessa lição? Essa lição, ela trata a respeito da armadura. Que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Que a nossa luta é contra esses espíritos, contra odds, contra os principados e contra a potestade. Essa é a nossa luta. Para nós vencermos, nós temos que estar cheia do poder de Deus. Para nós vencermos, nós temos que estar debaixo da graça de Deus. Para nós vencermos, nós temos que estar debaixo da unção de Deus. Então vejamos, irmãos, e sejamos cheios do Espírito Santo, vigiando, orando, consagrando, buscando ao Senhor, para que nós possamos vencer essa batalha. Essa batalha é uma batalha grande, batalha importante, que nós possamos vencer. Nós aprendemos aqui nessa revista um pouco sobre a carta aos Efésios. O ator foi Paulo, o tema Cristo e sua igreja, o propósito, o crescimento dos leitores na fé em Cristo, no amor e na sabedoria de Cristo, características principais, revelação de grandes verdades nos 3 primeiros capítulos, algumas expressões paulinas de peso em Cristo, toda a bênção espiritual, destaque no propósito e alvo eterno de Deus para a igreja. 4. Realce multifaceta do papel do Espírito Santo na vida cristã, a correlação entre Efésios com Colossenses. Amados, vamos estar orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoa, Pai, no começo, Pai, de semana de cada um dos irmãos que vai estar começando a tua semana, Senhor. Venha abrir, Pai, porta de emprego, venha curar, venha libertar, venha salvar. Venha, Deus, ter crescimento espiritual. Venha, Deus, ter crescimento de milagres na vida de cada um dos irmãos. Em nome de Jesus, eu peço, Pai, a tua bênção, a tua graça, o teu poder, a tua unção, o teu revestimento. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abra a porta de emprego para você. Que Deus te cura, que Deus te salva, que Deus te batiza, que Deus te liberta, que Deus te reveste, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida, amém.